Prepare-se para mergulhar em um universo onde o medo se oculta nas sombras. Histórias esquecidas, mistérios inexplicáveis e lendas que fazem o coração disparar. Venham ser atraídos pelo terror. Antes de começarmos, ajude nosso canal a alcançar mais visibilidade. Inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe com todos. Em um penhasco solitário, banhado pela escuridão da noite, erguia-se um farol que há muito havia esquecido a luz. As ondas do mar quebravam nas rochas abaixo, como se tentassem se libertar da presença ameaçadora que pairava sobre o lugar. Na pequena cidade costeira de Eldermoor, os rumores sobre o farol maldito eram sussurrados em voz baixa, mas poucos se atreviam a se aventurar até lá. Contavam que uma entidade maligna habitava o farol, esperando pacientemente por novas vítimas. Certa noite, um jovem chamado Pedro, intrigado pelo desconhecido e possuindo uma coragem indomável, decidiu desvendar os mistérios que cercavam o farol assombrado. Com uma lanterna em uma mão e um coração pulsando de expectativa na outra, ele subiu a colina em direção àquela construção sinistra. À medida que se aproximava, o farol parecia ganhar vida própria. A luz fraca que emanava de suas janelas embaçadas piscava de forma irregular, criando uma dança macabra de sombras. O vento, que assobiava em seu redor, soava como sussurros, como se estivesse tentando alertá-lo sobre o que o aguardava. Quando Pedro finalmente cruzou a porta do farol, uma onda de opressão o envolveu, como se o ar tivesse se tornado mais denso e pesado. Ele podia sentir olhos invisíveis observando cada movimento seu, uma presença que o seguia nas sombras. Ignorando o medo que crescia dentro de si, começou a explorar cada sala, determinado a descobrir a verdade por trás dos rumores aterrorizantes. Em uma das salas, ele encontrou um livro antigo empoeirado, escondido em uma prateleira coberta de teias de aranha. À medida que folheava as páginas, uma história sombria se desdobrava diante dele, do relato de um faroleiro que, após perder sua família em um naufrágio trágico, havia sido consumido pela dor e pela loucura. Desde então, uma entidade maligna havia tomado posse do farol, alimentando-se do sofrimento das almas perdidas que se atreviam a se aproximar. Assim que Pedro terminou de ler, o farol começou a tremer violentamente, e a escuridão ao seu redor se intensificou de maneira opressora. O jovem percebeu, com um terror crescente, que a entidade maligna estava se aproximando. Passos pesados reverberavam pelas paredes enquanto ele tentava encontrar uma saída, mas a criatura estava decidida a mantê-lo como mais uma de suas vítimas. A sala se encheu de um silêncio aterrador, seguido de um grito ensurdecedor que fez os próprios fundamentos do farol estremecerem. Desesperado, Pedro avistou uma escada que levava ao topo do farol. Com o coração acelerado, subiu os degraus o mais rápido que pôde, mas a entidade não estava disposta a deixá-lo escapar. Quando finalmente alcançou o cume, uma figura grotesca se aproximou dele, seus olhos brilhando com uma fúria demoníaca. O toque gelado da entidade em seu corpo fez Pedro gritar desesperadamente, enquanto a escuridão se fechava ao seu redor. Na manhã seguinte, os moradores da cidade notaram que o farol estava imerso em um silêncio sombrio. A luz que antes brilhava no topo havia desaparecido, deixando uma escuridão opressora. Preocupados com o desaparecimento de Pedro, um grupo de corajosos decidiu enfrentar seus medos e explorar o farol maldito. Eles subiram a colina, a atmosfera pesada envolvendo-os como uma névoa gelada. Ao entrarem no farol, o ar estava impregnado de uma tensão palpável. Com lanternas em punho, avançaram pelos corredores escuros,
onde as sombras pareciam dançar em cada canto, alimentadas pela presença da entidade maligna, ansiosa pelo destino de Pedro. A cada passo, sussurros distorcidos ecoavam ao redor deles, revelando fragmentos de vozes atormentadas, como se as almas perdidas estivessem implorando por libertação. De repente, um dos exploradores gritou, apontando para uma figura espectral que se materializava diante deles. Era Pedro, seu rosto pálido e seus olhos vazios, uma vítima da entidade que o havia transformado em um instrumento de seu poder maligno. Os corajosos lutaram contra o terror que os envolvia, levantando cruzes e rezando fervorosamente, tentando repelir o domínio da entidade. A batalha contra a escuridão parecia interminável, mas um dos exploradores teve uma ideia desesperada. Lembrando-se do livro que Pedro havia encontrado, decidiu recitar um antigo encantamento. As palavras reverberaram pelos corredores, cortando o ar com uma força sobrenatural. Com um rugido furioso, a entidade começou a se dissipar, sua forma grotesca se desintegrando nas sombras. A escuridão foi lentamente substituída por uma luz brilhante e reconfortante, enquanto o farol recuperava sua serenidade. Aliviados, os exploradores encontraram Pedro no chão, fraco e ferido, mas vivo. Eles o levaram de volta à cidade, onde passou semanas se recuperando dos horrores que havia enfrentado. Após essa experiência aterradora, o farol foi fechado, considerado perigoso demais para visitantes. A entidade maligna havia sido selada nas profundezas do farol, mas o eco de seus sussurros ainda ressoava nas mentes dos moradores. Até hoje, a história do farol maldito e de Pedro vive nas conversas sussurradas da cidade. Eles aprenderam que, embora o desconhecido possa esconder forças sombrias, a determinação e a união podem ser a chave para enfrentar os piores pesadelos. Vou contar uma história que aconteceu com um amigo meu. Gustavo, em um lugar onde a solidão não era bem-vinda, um farol isolado no meio do oceano. Então, se preparem, porque essa história vai arrepiar até a alma. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos contos horripilantes. Gustavo Santos, um jovem de poucos recursos e muitos pensamentos sombrios, achou que aceitar o emprego de guardião de um farol na remota costa de São Paulo seria a solução perfeita para seus problemas. Quem não gostaria de um emprego que garantisse solidão absoluta e nenhuma conexão com o mundo exterior? Gustavo, é claro. Afinal, que melhor lugar para fugir das memórias de uma vida cheia de fracassos e da recente perda de seu irmão? O dia estava sombrio e o vento uivava como uma velha conhecida quando ele embarcou no pequeno barco que o levaria até o farol. O capitão Hugo, um homem cuja pele parecia tão curtida pelo sal e pelo sol quanto o couro de seus sapatos de navegação, cumprimentou Gustavo com um sorriso que mais parecia um aviso. Prepare-se, jovem. O mar guarda mais segredos do que a terra jamais poderia esconder, disse o capitão enquanto soltava as amarras e se preparava para partir. O trajeto até o farol foi mais uma batalha contra as ondas do que uma simples viagem. Cada salto do barco sobre o mar turbulento fazia Gustavo questionar não só seu estômago, mas suas escolhas de vida. O capitão Hugo, no entanto, parecia se divertir com cada onda que batia contra o casco, contando histórias de tempestades passadas e de marinheiros menos afortunados que não souberam lidar com a força do mar. Ah, rapaz, você deveria ter visto a tempestade de 89. Foi uma beleza. Ondas como montanhas e ventos que cantavam canções de ninar para os mortos, ele riu,
claramente mais entretido pelas lembranças do que preocupado com o Gustavo pálido segurando seu estômago. Finalmente, o farol apareceu no horizonte, erguendo-se solitário contra o céu carregado de nuvens. Era um monumento à solidão, uma torre alta de pedra e concreto que desafiava tanto o mar quanto o céu. O capitão Hugo mencionou o edifício com um sorriso que poderia facilmente ser confundido com uma carranca. Ali está sua nova casa, Gustavo. E lembre-se, do farol é mais do que um trabalho, é uma companhia que conversa com você através do vento e das ondas. Espero que goste de ouvir histórias, porque ele tem muitas para contar. O desembarque foi um alívio para Gustavo, que quase beijou o solo rochoso sob seus pés, grato por estar em terra firme novamente, mesmo que essa terra fosse apenas um rochedo no meio do oceano. Ele olhou para cima, para o farol que se erguia imponente sobre ele, e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Talvez o capitão Hugo estivesse certo sobre o farol ter histórias para contar, e talvez Gustavo não estivesse tão sozinho quanto esperava. Com um aceno de mão que poderia ser tanto um adeus quanto um até logo, o capitão voltou para o barco, deixando Gustavo com suas malas, seus pensamentos e o vento que sussurrava segredos através das palhaçadas do farol. Ótimo, aqui estou eu, Gustavo Santos, o eremita moderno, pronto para conversar com um prédio, ele murmurou para si mesmo, tentando ignorar o sentimento crescente de que havia algo mais naquele lugar, algo que as histórias e o humor negro do capitão Hugo apenas insinuaram. A primeira noite de Gustavo no farol foi uma experiência que desafiou suas noções de solidão e silêncio. O vento uivante e o som incessante das ondas quebrando contra as rochas criaram uma sinfonia noturna que faria qualquer compositor de música ambiente morrer de inveja ou de medo. Gustavo tentou convencer a si mesmo de que aqueles sons eram normais, parte das expectativas de sua nova vida marítima. É só o vento, ele murmurava repetidamente, embora uma parte de si começasse a suspeitar que o farol possuísse uma playlist de ruídos noturnos especialmente projetada para atormentar guardiões solitários. À medida que a noite avançava, os ruídos começaram a tomar um caráter mais pessoal. Primeiro foram pequenos estalos e rangidos, como os de uma casa antiga se acomodando. Depois, vozes distorcidas sussurraram através das paredes grossas do farol, tão baixas que Gustavo não conseguiu entender as palavras, mas claras o suficiente para confirmar que eram vozes humanas, ou pelo menos tinham sido um dia. Excelente a equipe de boas-vindas, Gustavo comentou com uma risada nervosa enquanto se enroscava mais no cobertor. Nada como ser recebido por fantasmas que não sabem que estão mortos. No dia seguinte, exausto por uma noite de pouco sono e muita imaginação, Gustavo decidiu fazer uma inspeção completa do farol. Com uma dose saudável de ceticismo, ele percorreu cada andar do prédio. O farol era mais imponente por dentro do que por fora, com suas escadas em espiral que levavam diretamente ao céu ou ao inferno, dependendo do seu ponto de vista. Enquanto explorava, os ruídos estranhos continuavam. Gustavo se pegava frequentemente parando e escutando, tentando discernir de onde exatamente vinham aqueles sussurros e gemidos. Em um momento, ele jurou ouvir seu nome sendo chamado pelo vento que passava pela janela trincada do segundo andar. Claro, porque o vento conhece meu nome. Deve ter visto no Facebook, ele brincou alto, sua voz ecoando pelos corredores vazios, apenas para ser recebido por um silêncio que de alguma forma soava como uma resposta. No terceiro dia, quando os sussurros noturnos começaram a formar frases mais coesas, Gustavo não pôde mais ignorar a realidade. As vozes falavam de tristeza, de solidão e de um terror inominável que espreitava nas sombras do farol.
Você não está sozinho aqui, uma voz feminina sussurrou claramente em uma noite, fazendo o coração de Gustavo parar por um segundo. Nunca esteve. Isso foi o suficiente para Gustavo reconsiderar suas opções de carreira. Será que a vaga de barista no café da minha rua ainda está aberta? E ele pensou, meio brincando, meio sério. Mas antes que ele pudesse ponderar mais sobre uma mudança de emprego, algo aconteceu que apagou todos os pensamentos de fuga de sua mente. Foi naquela mesma noite que ele encontrou Isabela, ou melhor, foi ela que o encontrou, aparecendo de repente na base da escada principal, tão pálida e silenciosa quanto a lua cheia que brilhava lá fora. Seu aparecimento foi tão abrupto e inesperado que Gustavo pensou, por um momento, ter imaginado tudo. Mas então ela falou, e sua voz era tão real quanto o frio que subitamente percorreu sua espinha. Você pode me ouvir? Ela disse com uma urgência que fez Gustavo esquecer de respirar. Claro, ele tentou responder, mantendo a compostura. Eu estava começando a pensar que estava sozinho aqui. Isabela falou tristemente, um sorriso que carregava mais histórias do que Gustavo estava certo de querer ouvir. Mas ele ouviria. Não porque queria, mas porque, no fundo, ele sabia que não tinha escolha. A solidão no farol era uma ilusão, e as vozes eram apenas o começo. Após o choque inicial de encontrar Isabela, uma mulher tão pálida que quase poderia ser confundida com um dos fantasmas que Gustavo começou a suspeitar que não eram apenas frutos da sua imaginação, ele decidiu que era hora de descobrir mais sobre sua misteriosa companhia. Então você vem aqui sempre? Gustavo tentou quebrar o gelo com um sorriso torto, esperando que um pouco de humor aliviasse a tensão palpável. Isabela não parecia notar a tentativa de piada. Desde que aconteceu, ela disse, sua voz um sussurro que se perdia no som do vento lá fora. Eu estava em um naufrágio. Meu marido e ele não sobreviveu. Pelo menos, não da maneira que você esperaria. As palavras de Isabela eram um enigma que Gustavo não tinha certeza se queria resolver. Mas agora a curiosidade e o medo se entrelaçavam tão firmemente em seu peito que ele sentiu cada batida do coração como um martelo em sua consciência. E ele está aqui também, quero dizer, de uma forma não tradicional, Isabela assentiu, seus olhos escuros refletindo algo que poderia ser tristeza ou talvez medo. Ele nunca deixou este lugar, nem eu. Estamos presos aqui. De certa forma. Ela deu uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente o que dizer. Acredito que ele não quer que ninguém mais saia. Gustavo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Bom, isso então é um péssimo plano de vida, ele comentou, tentando manter a leveza em sua voz, apesar do sentimento crescente de desespero. Ele se esforçou para entender melhor. A bruma densa da manhã envolvia a pequena ilha de Eleamor como um manto, obscurecendo o horizonte e criando uma atmosfera de solidão e mistério. O farol, erguido há décadas, parecia uma sentinela esquecida, vigiando as águas traiçoeiras do mar da Irlanda. Em 1900, o farol foi palco de um dos mais enigmáticos desaparecimentos da história marítima. 3 faroleiros, seu chefe, James, e seus assistentes, Thomas e William, se estavam a cargo do farol quando, em uma noite tempestuosa, a comunicação com o continente foi abruptamente cortada. A tempestade rugiu ferozmente, e a ilha se tornou um mundo isolado, envolto em escuridão e sombreamento. O vento uivava como se estivesse sussurrando segredos antigos, e os faroleiros, acostumados às intempéries, lutaram para manter a luz do farol acesa.
Mas naquela noite, algo estava diferente. Uma sensação opressiva tomou conta do ar, como se a própria ilha estivesse viva, observando cada movimento. Após dias sem resposta, uma equipe de resgate foi enviada para investigar. Ao desembarcar na ilha, eles sentiram a tensão no ar, como se a própria terra estivesse segurando a respiração. Caminharam em direção ao farol e, ao abrirem a porta, encontraram um cenário que desafiava a lógica. A mesa de jantar estava posta, com pratos e talheres ainda organizados, como se os homens tivessem se levantado para um breve momento, mas nunca retornado. O cheiro de comida ainda pairava no ar, e uma das cadeiras estava inclinada, como se alguém tivesse se levantado rapidamente. Uma lanterna ao canto da sala estava acesa, iluminando as paredes com sombras dançantes. Mas o mais perturbador era a ausência dos faroleiros. Onde estavam eles? Os homens da equipe de resgate, inquietos, decidiram explorar a ilha, mas não encontraram nenhum sinal de luta ou violência. A única pista era uma estranha luz que piscava à distância, perto da costa. Eles seguiram a luz, mas, ao chegarem à beira da água, encontraram apenas o som das ondas quebrando nas pedras. O mistério só aumentava, e um sentimento de desconforto tomou conta deles. Quando a escuridão começou a descer, resolveram voltar ao farol, mas ao cruzar o limiar da porta, algo peculiar aconteceu. Uma voz sussurrou o nome de James, clara e fria, como se vinda de outra dimensão. O líder da equipe, um homem cético chamado Alan, parou em seu caminho, com o coração acelerado. Ele hesitou, perguntando a si mesmo se realmente tinha ouvido aquilo ou se sua mente estava brincando com ele. Os outros homens, percebendo sua hesitação, o encorajaram a continuar, mas o clima havia mudado. Algo estava errado. Naquela noite, as sombras se tornaram mais profundas e as vozes sussurrantes mais audíveis. Alan decidiu ficar acordado, determinado a desvendar o mistério. Ele se sentou na sala do farol, ouvindo os ecos do vento e o lamento distante do mar. À medida que o relógio avançava, as vozes pareciam se intensificar, e uma luz começou a brilhar do lado de fora. Quando Alan se levantou para investigar, o chão sob seus pés pareceu tremer, e ele se viu envolto em uma nuvem de neblina. Dois olhos brilhantes apareceram no meio da bruma, e Alan ficou paralisado. A figura se revelou como uma sombra translúcida, semelhante a um dos faroleiros desaparecidos. "Ajude-nos", disse a figura, com uma voz fraca que parecia ecoar em seu interior. Alan sentiu um frio percorrer seu corpo e, por um momento, desejou ter ficado na segurança do interior do farol. Com um esforço tremendo, ele questionou: "O que aconteceu com vocês?" A figura apontou para o mar, onde as ondas se agitaram furiosamente. "A luz. O que se aproxima", sussurrou, e, em um instante, desapareceu, deixando Alan sozinho, com uma sensação de desespero e impotência. Os dias se passaram, mas a presença das almas inquietas tornou-se mais intensa. A equipe de resgate começou a relatar pesadelos inexplicáveis, em que os faroleiros apareciam, suas faces desfiguradas e agonizantes, clamando por ajuda. Os homens começaram a ouvir sussurros à noite, e os objetos se moviam sozinhos dentro do farol, como se uma força invisível estivesse brincando com eles. Uma noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, um dos homens, Robert, decidiu ir até a lanterna do farol para garantir que a luz estivesse funcionando. Ao abrir a porta, um vento gélido o atingiu, e ele viu uma silhueta flutuar na neblina. O que ele viu o deixou paralisado de terror, a figura de um dos faroleiros desaparecidos, com um olhar desesperado e vazio. "Não olhe para a luz", gritou a figura antes de desaparecer na escuridão. Robert, agora tomado pelo pânico, correu de volta,
gritando que deveriam ir embora imediatamente. Mas quando tentaram deixar a ilha, uma força invisível os deteve, como se a própria terra estivesse agarrando seus pés. O farol começou a girar em sua base, e uma luz intensa irradiou da torre, ofuscando tudo ao seu redor. A luz revelou uma visão horripilante: as almas dos faroleiros estavam presas, se contorcendo em agonia, enquanto as ondas se quebravam com uma ferocidade sobrenatural. Os homens, aterrorizados, perceberam que Eleamor era uma armadilha, uma entidade maligna que se alimentava das almas perdidas. Eles estavam condenados a repetir a tragédia dos faroleiros, presos em um ciclo sem fim de desespero e morte. Quando finalmente conseguiram sair da ilha, aqueles que sobreviveram nunca mais foram os mesmos. Cada um carregava a marca do terror que presenciaram, suas mentes assombradas pelas vozes sussurrantes e pelas sombras dançantes do farol. Eleamor não era apenas uma ilha, mas um portal para o desconhecido, um lugar onde os vivos e os mortos se entrelaçavam em um balé macabro. Os pescadores da região começaram a relatar avistamentos de estranhas luzes e ouvir sussurros que pareciam ecoar das profundezas do mar. Aqueles que se atreviam a se aproximar da costa sentiam uma presença opressora, como se as almas dos faroleiros vagassem pela ilha, buscando por respostas ou tentando alertar sobre os perigos do mar. A lenda do farol cresceu, tornando-se uma advertência para os navegantes. E assim, Eleamor permaneceu, guardando seus segredos nas ondas que quebravam, eternamente envolta em mistério e tragédia, um farol amaldiçoado que iluminava não apenas a costa, mas também o abismo de almas perdidas.